Ele era Helvant, um rei demônio impiedoso, determinado a destruir toda a humanidade. Mas um bebê humano acaba mudando seu coração e ele decide adotá-lo, vivendo sua vida como um Zé Ninguém comum no mundo dos humanos. A história começa numa vila remota do continente, onde a jovem Alicia vive com seu pai. Ela é cheia de entusiasmo e curiosidade por tudo, e quando nota que o mapa mundi borrou tudo, exceto Edtia, ela pergunta ao pai, que decide então revelar os mistérios do mundo para ela. O continente de Etia é lar de 5 raças humanoides, incluindo humanos comuns, ogros, o povo do mar chamado Sladin, uma raça de bárbaros conhecida como Bent, e os elfos com narizes de cachorro, os Haidan. Dessas 5 raças, os Haidan são famosos por suas habilidades de forja e metalurgia, e só a família real deles conhece o segredo de transformar um mineral raro, a arcanita, em armas. As 5 espécies vivem juntas, na maior parte em paz, mas seu mundo se limita apenas ao continente de Etia, pois além dele há um lugar inexplorado, cheio de feras mágicas e seus reis, que bloqueiam o caminho dos humanos. Ele diz que os 4 Lordes Demônios, que guardam cada direção, são incrivelmente fortes, e eles exterminaram todas as expedições enviadas aos seus territórios. Alicia fica desapontada ao ouvir que terão de viver em Etia para sempre, mas seu pai lhe diz que, segundo a lenda, um dia um herói entre heróis usará uma arma secreta dada pelo rei de Haidan para abater os 4 Lordes Demônios e abrir o mundo para os humanos. Ele lhe diz que os Lordes Demônios são fortes o bastante para derrubar montanhas, e o único jeito de humanos lutarem contra eles é usando as armas especiais que só o rei de Hidan possui. Alicia se empolga ao ouvir isso, e diz que se tornará uma heroína, conseguirá as armas especiais para derrotar o Lorde Demônio, e tornará o mundo um lugar muito mais vasto. Muitos anos se passaram, Alicia cumpriu o que prometeu, e agora é uma das 13 heroínas selecionadas pelo rei de Hidan. Ela viaja numa carruagem com outros 6 heróis, pensando que finalmente chegou a hora de cumprir sua promessa ao pai. Os rapazes na carruagem começam a conversar sobre como é especial ver tanta gente poderosa num só lugar, e um deles comenta que é ainda mais raro ver uma heroína. Ele pergunta a Alicia de onde ela é, mas ela não lhe dá uma resposta. Nesse instante, outro herói, Stefan, intervém, dizendo a todos para se prepararem, pois estão prestes a entrar em território inimigo. Embora os outros fiquem irritados porque Stefan está agindo como líder, eles não podem discutir, pois ele é o mais forte entre eles. Stefan então pisca casualmente para Alicia, pois fez isso só para salvá-la daquela conversa fiada chata, mas ela também não está muito interessada nele. Nesse momento, a carruagem para abruptamente e o cocheiro diz aos heróis que a estrada à frente não é adequada para dirigir. Stefan diz que já esperava por isso, e que terão de seguir a pé dali em diante. De repente, uma fera mágica surge e arrebata o cocheiro, forçando todos a entrar em ação. Há mais feras mágicas por perto, que levam o segundo cocheiro e começam a devorar os cavalos. Os heróis saem de suas carruagens e Stefan os orienta a tomar posição para que possam seguir ao cume e enfrentar o Lorde Demônio sem baixas. Os heróis usam suas armas especiais e as habilidades que elas lhes conferem para lutar contra as feras mágicas. Mas o Lorde do Sul, Clevetus, os observa de longe. Os heróis continuam a combater os monstros um a um e então seguem para a Montanha Luna, onde vive o Rei Demônio Cleve. Eles avistam o Rei Demônio no topo da montanha e então ele subitamente se desloca até a localização deles na forma de um raio. Os heróis ficam maravilhados ao ver o monstro majestoso que irradia uma estranha aura dourada. Eles percebem que Cleve é incrivelmente forte, mas Stefan aproveita o momento para se exibir e declara que os 13 heróis o derrotarão com o poder das armas do reino de Hidan. Ele comanda todos a avançar, mas então, de repente, é atingido por algo tão rápido que ninguém tem tempo sequer de reagir. Stefan atinge uma rocha atrás dele e fica todo quebrado, enquanto o Lorde Demônio deixa seu sangue escorrer da cauda. Os heróis piram ao ver isso, e um deles avança para se vingar. Alicia tenta avisá-lo, pois seus instintos dizem que algo está errado, mas ninguém vai dar ouvidos a uma mulher. O cara do martelo salta em Cleve, mas é atingido pela cauda dele, que arranca sua cabeça num instante. Os outros heróis começam a entrar em pânico e pensam em recuar, mas eles não sabem que Cleve pode controlar sombras, e ele envia suas caudas através das sombras dos heróis para esfaqueá-los pelas costas. Alicia é a única que percebe isso, e imediatamente avisa a todos, dizendo para continuarem pulando para ficarem longe de suas sombras. Ninguém é rápido o suficiente para seguir suas instruções, mas enquanto os outros estão sendo superados, Alicia desvia dos ataques de Cleve e avança contra ele. Cleve fica impressionado com sua presença de espírito, mas, ao contrário dela, os rapazes são uma causa perdida. Eles tentam lutar diretamente contra o Lorde Demônio apenas para serem mortos com um só golpe de suas caudas, e Cleve fica curioso sobre o porquê de estarem ali. Ele sempre viu humanos como insetos em sua longa vida, e a última vez que os viu foi há 1000 anos. Ele se pergunta como e por que criaturas tão fracas como eles estão ali, enquanto continua a massacrá-los até que só Alicia reste. Ela desvia de todos os ataques do Lorde Demônio e então voa em sua direção, atingindo-o com toda a sua força, apenas para arranhar seu chifre. Cleve fica irritado com isso, e ele envia uma poderosa rajada de vento que acaba com Alicia e seus sonhos.
O Lorde Demônio, no entanto, não está satisfeito com isso e decide fazer uma visita aos humanos para descobrir por que estão mirando em suas terras. Ele vai para Hydrate, a capital do Reino Oculto, onde ferreiros trabalham incansavelmente para forjar armas. Assim que Cleve pousa numa torre de vigia, todos piram e correm para se proteger. Cleve se lembra que os heróis falaram sobre o Rei de Raiden lhes dar as armas especiais, e ele percebe que deveria ter uma conversa com o sujeito, de rei para rei. Enquanto isso, os soldados que guardam a cidade chegam para lutar contra ele, mas ele nem lhes dá atenção. Ele simplesmente pensa que matará todos em seu caminho até chegar ao rei, porque foi exatamente isso que os heróis fizeram em seu território. Os soldados começam a atirar nele, mas nem valem seu tempo, então Cleve simplesmente os ignora e começa a correr pelos telhados, seguindo na direção do Palácio Real. Os guardas reais também se preparam para enfrentá-lo e sacam suas grandes armas, mas seus ataques são lentos e fracos demais para fazer qualquer coisa contra ele. Ele simplesmente derruba as muralhas do castelo, e um mensageiro corre até o rei para informá-lo da situação. A julgar pelos tremores e pelos sons altos, o rei já havia adivinhado que os heróis falharam e que o Lorde Demônio estava ali. Ele diz que a força das armas que deu aos heróis pode não ter sido à altura, e que ele falhou em fazer a lenda se tornar realidade em sua era. Seus soldados lhe dizem para fugir para um lugar seguro, mas o rei recusa, pois sabe que não há como escapar do Lorde Demônio. Ele decide usar seu tempo restante para selar a forja, bem no fundo do palácio. Porque se ela for destruída, eles perderão seus meios de lutar contra as feras mágicas. Enquanto isso, os guardas reais trazem armas especiais que usam a mesma arcanita de metal vermelho das armas dos heróis, e Cleve percebe que essa é a única coisa que representa uma ameaça real para ele. Ele se lembra que o ataque de Alicia arranhou seu chifre e começa a pensar que até insetos podem ser perigosos com as armas certas. Ele imediatamente destrói as armas e então decide destruir a forja também, pois não quer que os humanos se tornem mais fortes. De volta ao palácio, o rei abre a porta da forja, mas assim que está prestes a entrar, o estrondo fica mais alto e próximo. O rei fecha a porta, escolhendo ficar do lado de fora da forja, e nesse instante, o telhado é arrancado por Cleve, que diz ao rei que estava procurando por ele. O rei fica chocado ao vê-lo falando a língua humana e diz que uma besta não deveria usar a língua deles. Cleve lhe diz para ter cuidado com suas palavras, porque se ele não gostar delas, destruirá não apenas seu reino, mas toda a humanidade. Ele pede ao rei para lhe dizer que tipo de pessoas são os humanoides que vivem em Edtia e por que eles continuam vindo ao seu território, mesmo quando ele os impediu todas as vezes. O rei decide sair em grande estilo e diz ao Lorde Demônio que uma besta como ele não entenderá suas razões. Cleve simplesmente arranca a cabeça dele com a cauda e decide que erradicará todas as 5 raças humanoides. Enquanto ele volta, planejando levantar um exército, ouve o som de um bebê chorando. Ele decide ignorar o bebê, mas então a mulher, que foi esmagada sob os escombros tentando proteger o bebê, pede para ele parar. Ela lhe pede para salvar a criança. E Cleve fica sem palavras, pois ninguém em sã consciência lhe pediria para salvar alguém. Ele simplesmente diz à mulher que está planejando destruir toda a humanidade e que ela deveria culpar o fato de ter nascido humana por sua morte. A mulher lhe diz que crianças não podem escolher quando e onde nascem, e que ele não deveria deixar a criança morrer só porque os adultos tentaram prejudicá-lo. As palavras dela forçam Cliff a se virar, e ele lhe pede para provar que a criança vale a pena ser salva. Ela lhe diz que não pode fazer isso porque vai morrer, mas quando a criança crescer, ela mesma provará seu valor. Ela morre com isso, e Cleve decide levar o menino consigo afinal. Ele não está realmente convencido pelo que a mulher lhe disse, mas para ele, a vida de um humano é muito curta, e ele poderia usar essa chance para observar um de perto. De volta à Montanha Luna, as feras mágicas tentam comer o menino, mas Cleve as afasta. Ele já está ficando irritado com o choro constante do bebê, e usa um pouco de seu poder para restaurar a força do bebê, mas sabe que não será o suficiente. Ele não sabe a primeira coisa sobre humanos e joga o bebê numa pilha de insetos que comem fezes quando ele se suja. O bebê começa a chorar ainda mais forte com isso, e Cleve sente que cometeu o pior erro de sua vida ao trazê-lo para cá. No entanto, como rei das feras mágicas, ele não pode voltar atrás em suas decisões, só porque está incomodado. Ele planeja cuidar do garoto e então decidir se os humanoides valem a pena ser salvos. E o mais importante para o bebê crescer bem é uma mãe. Logo, Alice acorda de um pesadelo sobre seu pai sendo morto por um cavaleiro ameaçador e ela nem tem certeza de onde está agora. Assim que ouve a voz de Cleve, ela se vira e tenta sacar sua espada. Mas ele lhe diz que jogou a espada, assim como seus companheiros, no fundo do vale. Ele diz que ela era a única útil entre eles, então ele reviveu seu corpo usando sua mana sombria. Alice entende o que ele quer dizer com isso. De repente, ela percebe que sua perna, que havia sido arrancada, está novamente presa ao seu corpo e ela se dá conta de que morreu, e agora é apenas um zumbi movido pela magia do Rei Demônio. Ela fica completamente confusa com aquilo. Mas então Cleve lhe diz para ir trabalhar e mostrar a ele seus peitos de mamãe.
Alicia surta porque não esperava que nem o Lorde Demônio fosse um tarado, mas ele lhe diz para parar de enrolar porque o bebê está com fome. Quando ela não obedece, Clave usa seu poder para controlar o corpo dela contra sua vontade, e faz Alicia se despir, apenas para descobrir que ela não pode produzir leite porque é virgem. Alicia ataca Cleve por não saber nem isso, mas ele a chama de cadela inútil em vez disso. Ela fica constrangida com isso e exige que ele a mate em vez de humilhá-la assim, mas Cleve a prende ao chão, dizendo que enquanto seu poder fluir pelo corpo dela, ela não poderá ser morta. O bebê de repente começa a chorar, e Cleve diz que não pode fazer nada sobre a fome dele, mesmo com seu poder. Alicia pergunta por que diabos ele tem um bebê Hibnian com ele, e ele lhe diz que quer ver a criança crescer e julgar a humanidade com base nela. Ele diz a Alicia que ela vai lhe dar todas as informações de que ele precisa sobre como criar um filho, e a primeira coisa que ele lhe pergunta é como alimentar o bebê. Alicia não pode ir contra sua ordem e diz que ele precisa encontrar uma ama de leite para alimentar o bebê. E a maioria das pessoas contrata uma usando o conceito de dinheiro. Então Alicia lhe diz que ele pode contratar qualquer um em troca da arcanita que está espalhada por sua montanha, porque é incrivelmente rara nas regiões humanas. Cleve decide ir contratar uma ama de leite imediatamente, mas Alicia o impede, perguntando se ele é burro ou o quê. Ela lhe diz que as pessoas vão surtar no momento em que o virem, e ele pode esquecer de contratar uma ama. Ela lhe diz para dar o bebê a ela porque ela pode encontrar uma ama de leite para ele, mas na realidade ela planeja salvar o bebê do Rei Demônio. No entanto, Cleve se recusa a deixar a criança sair de sua vista, e para resolver o problema de sua aparência, ele usa sua imensa mana e se transforma numa forma humana. Alicia surta ao ver isso, e Cleve lhe diz que ele assumiu a forma do humano que protegia a criança, usando seu poder para controlar as sombras. Ela lhe diz para fazer algo com suas caudas também, e Cleve as envia para dentro de sua sombra, mas ele não esconde o chifre. Ele então decide nomear a criança de Luna, em homenagem à montanha que é seu lar, e diz a Alicia para levá-lo a uma ama de leite. No caminho, eles param no acampamento onde Alicia e os outros heróis ficaram, porque há um rio por perto. Ele diz a Alicia para lavar Luna com cuidado e fica implicando com os detalhes. Ela está irritada, mas também surpresa que até um Lorde Demônio possa ter TOC. Assim que ela termina de lavar o bebê, Clave diz a Alicia para se lavar, porque ela está coberta de sangue e sujeira, o que não é bom para o bebê. Ele também lhe dá o pano em que Luna estava enrolada, e assim que Alicia lava as manchas de cocô, ela encontra o brasão da família real Hyden. Ela surta ao perceber que Luna é na verdade da família real Hyden, mas ela não sabe como Cleve o conseguiu. Ela imediatamente o confronta sobre isso, perguntando como ele pôde sequestrar um membro da família real. Mas Cleve a informa que Luna foi na verdade confiado a ele. Alicia não acredita nele, mas Cleve compartilha os detalhes de como uma mulher ferida lhe disse para levar o bebê depois que ele destruiu o palácio real e matou todos lá. Alicia entra em pânico ao ouvir isso e diz que todos estarão procurando pelo garoto, porque só a família real de Hyden conhece os segredos para transformar a arcanita em armas. No entanto, ela logo percebe que falou demais, pois após saber da verdadeira linhagem do garoto, Cleve decide fazê-lo o rei fantoche de Hidan e usá-lo para controlar o reino das sombras. Alicia percebe que cometeu um erro, mas tem certeza de que Cleve está obcecado por Luna por algum motivo. Ela pensa que se alguém machucar Luna, Cleve pode surtar e destruir toda a humanidade, e ela impedirá isso a todo custo, pois esse é seu último trabalho como heroína. Os dois logo chegam a território humano e são imediatamente emboscados por alguns bandidos. Alicia tenta avisar Cleve sobre isso, mas é tarde demais, e ele leva uma pancada forte do bandido. Alicia percebe que os bandidos vão morrer agora, mas então, de repente, Cleve cai no chão e começa a sangrar muito. Alicia não consegue acreditar no que vê e começa a gritar, então outro bandido a atinge na nuca para nocauteá-la. Logo, o barulho da carruagem dos bandidos acorda Alicia, e ela fica chocada ao ver que foi capturada junto com Cleve. Ela pergunta como ele pode estar tão calmo numa situação dessas. Mas Cleve lhe diz que Luna está seguro, embora estivesse chorando muito até agora. Alicia rasteja até Cleve, perguntando como ele pôde ser nocauteado com apenas um golpe do bandido. Ela pergunta se ele se tornou tão fraco quanto um humano depois de assumir essa forma, e Cleve lhe diz que não é bem assim. Ele ficou chocado demais com a fragilidade do corpo humano, então caiu e decidiu entrar na brincadeira. Alicia pergunta por que eles não fogem agora, e Cleve responde que enquanto ele fizer de Luna o rei de Hyden, ele planeja esconder sua verdadeira identidade. Além disso, ele quer ver esse lado dos humanos também. Ele pede a Alicia para explicar o que está acontecendo ali e por que essas pessoas feridas estão sendo carregadas como bagagem. E ela lhe diz que todos foram atacados pelos bandidos imundos, e provavelmente serão vendidos como escravos. Cleve pergunta a ela quão fortes são os bandidos, e ela responde que eles são razoavelmente fortes para humanos, mas não hesitam em usar truques sujos, o que os torna um oponente irritante. Ela pede a Cleve para não basear sua ideia de humanidade nos bandidos, de todas as pessoas, mas ele está mais curioso agora. Logo, eles chegam a uma mina profunda, onde os bandidos mandam seus prisioneiros saírem.
Eles separam homens e mulheres, e enquanto um cara tenta fugir, um bandido o manda para o além jogando uma adaga em suas costas. O bandido careca então declara que eles são os corvos, e qualquer um que tentar fugir ou desobedecê-lo será morto. Ele então diz a todos para continuarem se movendo, mas pede a Alicia para ir com ele porque ele tem alguns planos para ela. Cleve apenas a observa sendo levada quando uma mulher loira e mimada o chama para sua cabana. Ela não fica muito satisfeita ao ver que ele trouxe uma criança e chama outra escrava, Nell, que é ainda mais feia que sua irmã. A inútil tropeça no ar, derrubando todos os lençóis que carregava. E a loira Carmel a repreende. Ela então diz a Nell que um de seus novos escravos tem uma criança, e é dever dela cuidar de crianças. Assim que Nell vê Luna, seus olhos se iluminam. Por outro lado, o bandido careca leva Alicia ao escritório de outro bandido chamado Vrock, que é atualmente o chefe temporário dos bandidos. O bandido, no entanto, se recusou a reconhecê-lo como chefe, e ele ameaça soltar sua fera sombria de estimação neles se não o obedecerem. Os homens ficam assustados porque estão enfrentando um troll, que por alguma razão obedece a Brock e se comunica bem com ele. Brock então se vira para a sacola de Arcanita, e para Alicia, dizendo que ouviu que ela a conseguiu na Montanha Luna, que é o reduto do Lorde Sombrio Clevetesse. Ele sabe sobre os 13 heróis que partiram de Hyden para lutar contra Clevetesse, e também sabe que uma deles era mulher. Alicia tenta evitar o olhar dele, mas Vrock já tem certeza de que ela é a heroína, porque ela está terrivelmente calma numa situação dessas, e ainda não se mijou na frente de seu troll de estimação. Vrock então lhe diz que depois que os heróis falharam em sua missão, Clevitas atacou a capital real de Hyden e destruiu o castelo. Ele diz que essa foi a melhor notícia para sua gangue de bandidos e então desembainha sua faca que tem uma lâmina vermelha. Alicia fica chocada ao ver isso, porque apenas armas especiais feitas de Arcanita têm lâminas vermelhas, e só os membros da realeza Hyden podem criá-las. Vrock lhe diz que ouviu tudo sobre as armas lendárias com habilidades especiais que tornam seus portadores mais fortes, mas a que ele tem não é uma verdadeira. Alicia fica surpresa ao ouvir isso, e ele lhe diz que não vende apenas escravos, mas também armas mágicas falsas, e a maioria das pessoas é estúpida demais para saber a diferença. Brock então começa a explicar a lei da oferta e da demanda para Alicia, dizendo que, se os rumores sobre a morte da família real Hyden forem verdadeiros, essas armas mágicas não poderão mais ser criadas, o que, claro, eleva o valor das já existentes a um patamar estratosférico. As armas mais valiosas seriam as que os heróis carregam, mas, como eles morrem em território inexplorado, ninguém consegue pegá-las. No entanto, agora que tem uma heroína viva, Vrock tem certeza de que podem encontrar essas armas e vendê-las por um preço altíssimo. Ele pede para Alicia dizer onde estão, mas ela se recusa a abrir a boca. Vrock decide deixá-la em silêncio por enquanto, pois a levará à Montanha Luna amanhã para encontrar as armas, quer ela queira ou não. Os outros bandidos sugerem usá-la para o outro objetivo, mas Vrock diz que ela é preciosa demais para arriscar a vida, e que os outros escravos já bastam para isso. Ele então diz aos bandidos para se divertirem com Alicia se quiserem, e eles começam a pensar em chamá-lo de chefe, afinal. Por outro lado, Cleve está trabalhando no restaurante da loira Carmel. Seus únicos clientes são os bandidos, a quem ela serve de várias maneiras, digamos assim. E o dever de Nell é amamentar Luna, pois a capacidade de seus seios é imensa, maior que a dela própria. Os bandidos continuam dando ordens e chutando-a por ser lenta, e a tímida Nell apenas aguenta tudo sem reclamar, coitada. Enquanto isso, Cleve trabalha como garçom, servindo comida a quem o chama, e Carmel pensa que seria uma pena vender um trabalhador tão bom como ele. No entanto, ela também se sente meio arrepiada por ele, pois há uma intensidade estranha em seu olhar. Nesse momento, um sujeito tropeça em Nell enquanto ela carrega garrafas de rum, fazendo-las cair e quebrar. Ele a acusa de ser desajeitada e de ter quebrado tudo, arrastando-a para fora com seu amigo, dizendo que ela precisa ser punida de novo. Cleve apenas observa tudo com curiosidade, enquanto alguns bandidos riem do gosto dos esquisitos que levaram Nell para fora. Os pervertidos doentios batem em Nell até ela chorar, e então a avisam para não derramar bebida de novo. Ela enxuga as lágrimas, pois precisa se apressar e cuidar do bebê. Enquanto isso, os dois esquisitos continuam zombando dela por ser tão estúpida quando, do nada, começam a sentir uma tontura estranha. No momento seguinte, tossem sangue, caem mortos no chão e são absorvidos pelas sombras de Cleve. Logo em seguida, Nell também sai, e Cleve diz a ela que quer conversar. Enquanto amamenta Luna, Cleve pergunta a Nell como exatamente ela se relaciona com os bandidos, qual é a dela. Ela começa a contar que nasceu no meio daquela gangue de bandidos e nunca soube nada sobre o pai. Tinha uma mãe sim, mas os bandidos a machucavam e puniam com frequência. Nell não conseguia entender o que acontecia, pois era muito ingênua, mas ao completar 12 anos, a mãe dela simplesmente desapareceu. Nell não sabia se a mãe tinha morrido ou fugido, mas então, um dia, um bandido veio até ela e começou a abusá-la sem motivo aparente. Foi só então que ela percebeu que a mãe a estava protegendo de tudo aquilo. Começaram a tratá-la como gado, mas quando Carmel abriu seu restaurante e bordel, as coisas melhoraram um pouco, veja só. Ela ensinou Nell a lidar com os homens para que eles ficassem satisfeitos rapidamente e a deixassem em paz, e mesmo que não fosse muito, isso a ajudou bastante.
Nell diz que agora produz muito leite para alimentar os bebês, e Cleve se lembra que apenas mulheres que deram à luz podem produzir leite. Ele pergunta onde está o bebê dela, e Nell fica com um semblante triste, dizendo que ele nasceu morto. Ela diz que se culpava e queria muito poder encontrar seu bebê do outro lado. Mas quando acordou, encontrou um bebê que não conhecia bebendo seu leite para sobreviver. Aquela visão aqueceu seu coração e ela decidiu viver um pouco mais, afinal. Ela conta a Cleve que teve mais 2 filhos natimortos depois disso, mas ficou aqui porque havia outras crianças que sempre precisavam dela, sabe? Ela diz que só quer que esses pequenos sejam felizes, já que nunca pôde ver os seus, e Cleve então diz que já ouviu o suficiente. Ele a agradece por revelar sua história e então a convida para ir com ele. Nell fica confusa com o que ele quer dizer e Cleve a convida para se tornar a ama de leite de Luna. Ele diz que não confia em humanos, mas acha que pode confiar nela, e mais do que isso, Luna parece gostar muito dela. Ele novamente pergunta se ela irá com ele ou se ficará ali, sendo escrava daqueles bandidos imundos. Nell sinceramente o agradece pela oferta, mas diz que ele não pode ajudá-la, pois ele mesmo é um escravo. E ela terá que cuidar de mais bebês no futuro, infelizmente. Por outro lado, Alicia está sendo levada para um quarto pelos 2 bandidos, que a mandam andar rápido. Eles a avisam para nem pensar em pular da ponte, pois ela vai bater nas paredes e morrer antes mesmo de chegar à água lá embaixo. Nesse momento, ela vê um sujeito com uma corda amarrada nele se preparando para pular no lago, e os bandidos zombam dele por ser irremediavelmente estúpido, um verdadeiro pateta. Alicia fica curiosa com isso e, por sorte, os bandidos adoram uma boa fofoca. Eles dizem a ela que ela deve ter ouvido as histórias do herói Cordoar, e tudo de repente fica claro para ela, como um raio. Ela ouviu dizer que o herói Cordoar visitou uma mina de arcanita antes de sua morte e perdeu sua arma por lá. Nesse momento, o homem lá embaixo pega um gancho e pula no lago, pedindo aos bandidos para cumprirem a promessa e libertarem ele e sua esposa, caso ele consiga encontrar a arma. Alicia grita para ele parar, pois ele não vai encontrar a arma, e mais importante, há criaturas sombrias e perigosas na água. No entanto, seu aviso é tarde demais, pois os peixes monstruosos devoram o pobre homem bem na frente de sua esposa. Os bandidos riem dele, e Alicia percebe que eles nunca planejaram libertá-lo, mesmo que ele tivesse tido sucesso. Eles dizem a ela que nada do que ela diz importa, pois um monte de bandidos está pronto para se divertir com ela esta noite, começando com um louco viciado em facas. Ele pula na ponte dizendo que vai arrancar as roupas dela ali, para todos verem, e Alicia decide usar a maldição da imortalidade que Cleve colocou nela para um bom propósito, afinal. Ela desloca as articulações para sair das algemas e então esmaga o pescoço do louco com elas. Em seguida, usa a faca dele para cortar a corda da ponte, fazendo com que ambos caiam para a morte certa. E ela só espera que Cleve não estivesse mentindo sobre sua imortalidade, de verdade. Os bandidos entram em pânico ao ver o corpo esmagado de Alicia no fundo da mina, pois sabem que Vrock vai fazer deles um exemplo se descobrir que seu bilhete para a riqueza morreu sob a guarda deles. Que desastre! Eles decidem ir para o fundo primeiro e verificar se há alguma chance de a garota estar viva, afinal. E ao mesmo tempo, Alicia volta a si. Ela olha ao redor e encontra sangue espalhado por toda parte, mas não consegue ver nada além disso, infelizmente. Ela se vê incapaz de mover o corpo e não há sensação alguma abaixo do pescoço. Ela nem está feliz por estar viva, porque teria preferido a morte a virar um vegetal, para ser bem sincera. Ela tenta forçar seu corpo a se mover antes que os bandidos cheguem, e de repente seu sangue começa a subir no ar, tomando a forma de um mini Cleve, que lhe diz que ela perdeu sangue demais para fazer qualquer coisa, absolutamente nada. Alicia fica chocada ao vê-lo e pergunta por que diabos ele parece um filhote, um cachorrinho. Cleve responde que seu tamanho e forma dependem da quantidade de poder mágico, e seu tamanho atual reflete exatamente a quantidade de magia que ele colocou dentro do corpo dela para mantê-la viva. Ele explica que se ela perder toda essa energia, ela morrerá. Mas enquanto ele achar que ela é valiosa, continuará bombeando mais magia para ela, para que ela possa viver. Alicia pergunta por que ele não está dando a ela um pouco de magia e restaurando seu próprio corpo, e então se pergunta se ele decidiu que ela é completamente inútil. No entanto, Cleve diz que só quer fazer uma pergunta antes de qualquer coisa, um pequeno detalhe. Ele conta a Alicia que encontrou a ama de leite perfeita para Luna e fala sobre Nell. Apesar de ser um Lorde Demônio que odeia a humanidade, Cleve sente que Nell é tratada muito mal, e ela aceitaria a oferta de trabalhar para ele de bom grado. Ele está confuso sobre por que ela recusou a oferta sem nem considerar, e pede a Alicia para dar sua opinião como humana, afinal. Alicia diz a ele que Nell deve tê-lo recusado porque ela pensou que ele é apenas um garoto e um escravo, que não tem poder real algum. Os bandidos não deixam ninguém sair depois que os capturam, e Nell não acha que pode escapar deles, de jeito nenhum. Cleve agora entende o raciocínio de Nell e pergunta a Alicia o que ele deveria fazer neste caso. Qual seria a solução? Ela imediatamente sugere que a maneira mais fácil de resolver seus problemas é simplesmente esmagar os bandidos, porque uma vez que Nell veja que ninguém vai persegui-la, ela aceitará o acordo dele com certeza. Ela empurra Cleve para fazer isso rapidamente, dizendo que ele não deveria ter problema algum, pois é poderoso demais.
No entanto, Cleve se recusa a agir de forma tão violenta porque não quer revelar que deixou a montanha de jeito nenhum. Ele quer manter sua identidade em segredo, mas ainda quer que os bandidos sumam de uma vez por todas. Então ele de repente tem uma ideia brilhante, e diz a Alicia para derrotá-los em seu nome. A Alicia fica chocada ao ouvir isso, mas Cleve pensa que, como ela é a heroína, ninguém ficará surpreso se ela destruir um grupo de bandidos ou dois, não é mesmo? A Alicia tenta dizer a ele que não é assim que as coisas funcionam, mas Cleve não a ouve, e empurra todo o sangue para a garganta dela, junto com um pouco de sua magia. Alicia grita de dor enquanto a magia começa a reparar seu corpo, e logo os bandidos chegam lá, para a surpresa dela. Eles ficam chocados ao ver Alicia de pé, mas mais do que isso, ficam chocados com seus movimentos de dança bizarros, dignos de um show. Depois de fazer uma rotina que poderia ter lhe rendido o ouro olímpico no breakdance, Alicia solta um grito poderoso, assustando os bandidos até a alma, coitados. Enquanto ela ainda tenta lidar com a dor de ter seus ossos reconectados, os bandidos começam a vê-la como algum tipo de monstro, uma aberração. Apesar de estarem morrendo de medo, eles decidem lutar e capturar Alicia, pois só precisam mantê-la viva até descobrirem a localização das 13 armas, custe o que custar. Seus líderes dizem ao resto dos bandidos para cortar os braços de Alicia se for preciso, pois precisam capturá-la de qualquer maneira. Um dos bandidos mais apressados corre em direção a ela, pensando que ela deve ser fraca só por ser mulher, que bobo. Mas Alicia está pronta para mostrar a eles com quem eles estão mexendo, de verdade. Ela fica parada enquanto o bandido ataca sua mão esquerda, recebendo o golpe de sua espada de propósito. A espada dele fica presa em seu braço, e então Alicia o soca para longe, sem dó nem piedade. O tapa-olho do bandido também voa longe, e ela decide roubá-lo junto com sua espada. Ela coloca o tapa-olho, perguntando a Cleve se ela só precisa matar esses desgraçados, porque isso sim será bem fácil. Enquanto isso, Cleve está ocupado levando Luna de volta ao seu berço. Ele garante ao bebê que Alicia estará segura, pois ela foi a primeira humana a sequer arranhar seu chifre, um feito e tanto. Ele decide convencer Nell a se juntar a ele enquanto Alicia lida com os bandidos, sem pressa. E ao mesmo tempo, Nell também chega ao bar onde Carmel a espera. Ela a repreende por demorar demais para satisfazer os dois homens, mas Nell diz a ela que estava alimentando o bebê. Ora. Carmel se acalma um pouco ao ouvir isso e diz para ela voltar à limpeza, mas então percebe que Nell está de um humor terrivelmente bom, o que é estranho. Carmel pergunta se algo bom aconteceu antes, mas Nell apenas pede para ela contar sobre o mundo exterior em troca, por favor. O humor de Carmel de repente azeda ao ouvir isso, e ela responde que não tem boas lembranças do mundo exterior, de jeito nenhum. Ela então pergunta a Nell por que ela está tão curiosa sobre isso, e ela responde que alguém a pediu para deixar este lugar com ele e Vrock, que estava apenas passando por ali. Aqui está tudo. Carmel fica chocada ao ouvir isso também. E ela dá um tapa em Nell primeiro antes de dizer para ela voltar à razão, de uma vez. Ela diz que eles não podem ir a lugar nenhum deste lugar, porque este é o fundo do poço, o fim da linha. Mas então Vrock chega lá, dizendo que quer ouvir mais sobre o que Nell estava dizendo, com todos os detalhes. Ele pede para ela ir com ele, e Carmel entra em pânico, percebendo o que ele está planejando fazer, mas ela não pode impedi-lo, pois isso a colocaria em perigo, sem dúvida. Carmel começa a fazer um escândalo assim que o quarto fica vazio, perguntando como diabos eles vão alimentar os bebês sem Nell. Que desespero! Nesse momento, Cleve chega lá com Luna e ao vê-lo, Carmel diz que eles não podem ter mais leite, porque Nell se foi para sempre agora, de vez. Cleve fica curioso com isso, e ele usa seu olhar intimidador para forçá-la a revelar todos os detalhes, sem esconder nada. Enquanto isso, Vrock leva Nell por um pequeno túnel. E ela entra em pânico ao ver uma caveira no chão, mas Vrock diz a ela que é apenas a caveira de um rato e então apaga a vela para piorar. Nell fica com medo do escuro, e quando Vrock acende a vela novamente, seu troll de estimação está bem atrás da pobre mulher, que horror! Sua mente fica em branco ao ver o monstro babando, e Vrock então diz a ela que, antes de se tornar um bandido, ele era um pesquisador que desenvolveu uma droga mágica usando arcanita que podia controlar bestas das trevas. Ele ordena que seu troll de estimação a devore, simplesmente porque ela ousou sonhar em deixar este lugar. E Nell tenta fugir, imaginando se as coisas teriam sido diferentes se ela tivesse aceitado a mão de Cleve mais cedo. Que arrependimento. Nesse momento, ela vê Cleve e Luna bem na frente dela e pede desculpas à criança, pois não poderá alimentá-lo novamente, nunca mais. Cleve só consegue assistir enquanto o troll devora Nell inteira e Luna começa a chorar. Cleve diz a ela que não há necessidade de chorar, pois comer e ser comido é o ciclo da vida. Ele pensa que é o único culpado por não ter chegado a tempo e deixado Nell morrer, mas então decide focar nas questões mais importantes. Ele se vira para o troll escravizado, perguntando por que ele está sendo comandado por um mero humano. Vrock fica bem surpreso com a confiança do garoto ao falar com seu troll de estimação, mas acha que não importa. Ele ordena que o troll o devore, mas para seu choque, o troll está paralisado de medo. De repente, ele começa a pisar no chão e vomita Nell, ferida, por causa de seu ataque de pânico, e Cleve percebe que a mulher mal está viva. Ele imediatamente usa seus poderes para neutralizar o ácido estomacal do troll e então coloca Luna ao lado de Nell. Ele diz a Luna para confortar a moribunda Nell, pois só um bebê consegue fazer isso. Luna nem parece entender o que ele quer dizer, mas Cleve os envia para um lugar seguro. Enquanto isso, Brock tenta descobrir o que há de errado com o troll e como ele poderia ter medo de um mero garoto.
Quando ele se vira, fica chocado ao ver Nell sumida. Mas Cleve ainda está lá, encarando-o intensamente. Vrock o acusa de ser um usuário de magia, mas Cleve nem sabe do que ele está falando. Vrock declara que nenhum jovem mago pode derrotar um veterano como ele, pois foi sua geração que lançou as bases da magia. Ele decide mostrar a Cleve suas verdadeiras habilidades e tira um tubo de ensaio com um pó vermelho. Ele diz que criou esse pó usando arcanita, várias ervas medicinais e pó de larvas de mosca que lhe permite controlar trolls fêmeas à vontade. Coloca um pouco do pó na lanterna, criando uma fumaça vermelha espessa que imediatamente anula o medo do troll e o força a atacar Cleve, que também se sente surpreso pela fumaça estranha. Ele tenta revidar, mas o troll é mais rápido e forte que seu corpo humano. Ele o soca no chão e enquanto Cleve se levanta, ele amaldiçoa Alicia por não ter contado sobre essa tecnologia chamada magia que os humanos usam. Enquanto isso, Alicia luta contra os bandidos, mas está exausta porque eles não param de persegui-la. Um dos bandidos a ataca com seu martelo enorme, estilhaçando sua espada e quebrando seus ossos, mas Alicia se levanta novamente. Ela percebe que precisa de uma arma melhor para lutar contra os bandidos, e a única arma adequada para isso é a espada perdida do herói lendário. Alicia corre em direção ao lago para pegar a espada, mas percebe que será instantaneamente devorada pelos peixes monstruosos. Então ela pega um machado e sobe no andaime, e os bandidos rapidamente a alcançam. Eles começam a escalar para pegá-la, mas Alicia estava esperando por isso. Ela joga o machado na corda que prendia o andaime, e toda a estrutura desaba. Os bandidos caem no lago e são rapidamente devorados pelos monstros, mas Alicia se esconde em um barril, afundando silenciosamente até o fundo do lago, onde a espada lendária repousa. No entanto, prender a respiração até o fundo é mais fácil falar do que fazer, e Alicia logo sente a dor e a pressão que já havia considerado ao pular na água. Ela sente a pressão entorpecer seus sentidos enquanto seu corpo dói pela falta de oxigênio. Ela sabe que não morrerá mesmo se sufocar aqui, mas exige muito esforço para impedir que seu corpo reaja instintivamente e tente alcançar a superfície. Depois de alguns minutos, ela finalmente atinge o chão e rola para fora do barril. Ela avista o brilho vermelho da espada mágica à distância e nada imediatamente em sua direção, apesar de seu corpo parecer pesado demais para se mover. Alicia sabe que, se conseguir a espada, ficará muito mais poderosa e escapar para a superfície será fácil. Mas assim que ela está prestes a pegá-la, um olho vermelho gigante aparece à sua frente. Só então Alicia percebe que não está no fundo do lago, mas em cima de um monstro gigantesco que a notou. O monstro se ergue, jogando-a para longe com o fluxo de água resultante, e Alicia percebe que essa fera foi a razão pela qual o herói lendário perdeu aqui. No entanto, ela rapidamente volta seu foco para a espada e tenta pegá-la, mas então o monstro gigante abre a boca para sugá-la. Alicia não consegue resistir ao puxão, mas por sorte ela agarra a espada bem quando o monstro a engole. Seu braço fica preso entre a mandíbula do monstro, mas então, pelo poder das cenas de flashback, ela libera toda a sua força, quebrando a mandíbula do monstro. Depois de se libertar, ela encara o olho do monstro enquanto invoca o poder da espada mágica. Ela então rapidamente balança a espada e usa sua habilidade de manipular a água para se impulsionar em alta velocidade. O monstro gigante a persegue, e Alicia ainda acha difícil acreditar que algo maior que a sua mãe exista. Ela pensa que deve ser um dos antigos, feras sombrias que viveram por milhares de anos. Eles geralmente ficam adormecidos em partes inacessíveis do continente, mas este foi despertado de seu sono quando humanos formaram uma mina de arcanita aqui. Enquanto pensa nisso, ela se aproxima da superfície, mas os monstros menores também a notam. Alicia percebe que precisa de oxigênio para ter alguma chance de vitória, mas os peixes monstro estão bem em cima dela. Ela se impulsiona com um golpe de espada e então fatia um monstro antes de pular para fora da água. Os bandidos ficam chocados ao vê-la viva, mas enquanto Alicia tenta recuperar o fôlego, o monstro gigantesco também emerge da água. Os bandidos perdem a cabeça ao vê-lo, e então o monstro começa a atacar a todos com seus tentáculos. Alicia só consegue desviar e recuar porque seus ataques são apenas superficiais contra o monstro gigante. Ela percebe que um único herói não pode lutar contra um antigo, mas por sorte ele mata e come todos os bandidos. O que sobra vira petisco para os peixes monstro, e Alicia pensa que seu trabalho está feito. De repente, ela ouve a voz de Cleve e tenta encontrá-lo, mas ele diz que estão se comunicando por telepatia. Ele diz que não consegue ver claramente, mas, a julgar pelo sangue por todo o lugar, tem certeza de que ela terminou o trabalho. Alicia começa a gritar com ele porque ele deveria tê-la ajudado se viu o quanto ela estava lutando, mas Cleve diz que tem seus próprios problemas para resolver agora. Alicia não consegue entender o que pode incomodar um Lorde Demônio. E Cleve diz que está lidando com uma técnica que nunca viu antes, e seu corpo humano é mais fraco do que pensava. Ele diz que ela escondeu a existência da magia dele, e que assim que ela voltar, ele a punirá devidamente. No entanto, ele já derrotou o Troll hipnotizado e está apenas farmando aura no momento. Enquanto isso, Vrock corre por sua vida, pensando que Cleve é um mago realmente incrível que derrotou seu Troll de estimação com um único golpe.
De repente, ele tropeça no corpo morto de Nell com Luna chorando ao lado, e ver a criança lhe dá uma ideia para vencer mesmo nessa situação desesperadora. Por outro lado, Alicia corre até Cleve após receber suas ordens e imediatamente nota a fumaça estranha no ar. Cleve também percebe a espada que ela agora escondeu com um pano, e ela diz que não vai jogá-la fora porque arriscou a vida para consegui-la. Cleve não se importa muito com a espada porque está incomodado com a fumaça carmesim. Ele diz a Alicia que ela não parece afetar animais e humanos normais, mas realmente perturba seus sentidos como um Lorde Demônio. Ele não consegue sentir cheiro de nada e seus ouvidos estão zumbindo, e ele não gosta dessa sensação. Ele diz que pode explodir tudo e se transformar em sua forma real, mas não pode arriscar fazer isso sem saber onde Luna está. Alicia entra em pânico ao saber que Luna não está com Cleve, mas ele diz que ela não deve estar longe. Ele então a pergunta sobre magia, e Alicia diz que apenas algumas pessoas a usam, extraindo o poder oculto dentro da Arcanita. Ela diz que não consegue usar magia, embora saiba um pouco sobre ela, e Cliff a chama de inútil. Alicia se ofende com isso e começa a xingá-lo, mas Cliff decide procurar por Luna e Nell, pensando que há uma chance de estarem mortas. Um arrepio percorre a espinha de Alicia ao ouvir isso, e ela pergunta a Cleve o que ele fará se Luna estiver morta. Ele responde friamente que perderá todo o interesse que tem na humanidade, e Alicia percebe que esse seria o pior resultado possível. Ela decide encontrar Luna o mais rápido possível para salvar a humanidade de Cleve, e logo ela encontra um rastro de sangue. Ela pergunta a Cleve se Nell estava sangrando e ele afirma. Alicia diz que ou ela está rastejando ou alguém a está arrastando, mas ela não conseguiria ir tão longe em nenhum dos casos, então eles devem se apressar. Acontece que Nell ainda não está morta, e ela está se agarrando a Vrock com todas as suas forças para proteger Luna, mesmo com seu último suspiro. Ele a amaldiçoa e a chuta enquanto manda ela soltar, mas Nell se agarra teimosamente. Brock quer se livrar dela e escapar com Luna, porque antes, quando ele tentou levá-lo, Luna começou a chorar e seu grito fez sua lanterna mágica explodir. Brock percebeu que Luna tinha um forte talento para magia, e ele era um Idemiano de sangue puro, o que significa que ele pode ser da família real. Ele decide cortar o pulso de Nell para se livrar dela, mas nesse exato momento, Alicia chega, mandando-o parar. Vrock surta e pergunta o que aconteceu com seus homens que estavam com ela, e Cleve responde à sua pergunta, dizendo que eles viraram comida para as feras sombrias. Brock entra em pânico ainda mais, mas ameaça Alicia e Cleve para ficarem longe, ou ele cortará os dedos de Luna. Cleve o desafia a fazê-lo, pois pode simplesmente curar os ferimentos com seus poderes, mas Alicia diz que ele não pode desfazer a dor que a criança enfrentará. Ela pede para ele deixá-la lidar com as negociações sozinha, e então revela que tem a arma mágica do herói lendário. Vrock não consegue acreditar no que vê ao ver a arma, mas então Alicia a arremessa na parede atrás dele, dizendo para ele ir pegá-la. Ela diz que ele precisa usar as duas mãos para remover a espada, mas se ele deixar Luna no chão, ela o deixará levá-la. No entanto, Vrock apenas começa a rir disso porque ele acredita que nenhum herói abriria mão de uma arma mágica por apenas um. Ele agora tem certeza de que Luna tem sangue real nas veias, e isso o faz reconsiderar sua estratégia. Ele diz a Alicia para revelar a localização das 13 armas que pertencem a ela e seus companheiros se ela quiser o bebê. E Cleve diz a ela para revelar a localização porque são apenas armas. Alicia diz a ele que as armas estão no fundo do vale sob as montanhas Luna, mas ele terá que ir lá pessoalmente para pegá-las. Vrock ri, dizendo que pode conseguir essas armas sozinho porque conhece mais de um tipo de magia. Ele de repente libera um pó preto no ar e então gentilmente atinge Luna, fazendo-o chorar para ativar instintivamente seus poderes mágicos. Graças aos poderes de Luna, o pó preto ativa o feitiço de invisibilidade de Vrock, fazendo-o desaparecer sem deixar rastros. Ele começa a se afastar, confiante de que Alicia e Cleve não podem vê-lo de forma alguma. Mas então, de repente, Alicia aparece na frente dele e o corta ao meio. Vrock não consegue entender como ela o encontrou, e ela diz que mesmo quando ele ficou invisível e reduziu a voz que vinha dele, ela conseguia ouvir Luna chorando. Enquanto isso, Cleve pega a Luna de volta e tira o pó de invisibilidade de seu corpo. Alicia decide deixar o corpo morto de Brock invisível e então percebe que Luna sobreviveu apenas porque Nell a protegeu tão desesperadamente. Ela pergunta a Cleve se ele não pode salvá-la, e ele responde que só pode controlar um fantoche zumbi por vez, e Nell perdeu muito de seu corpo para se regenerar com seu poder. Ele diz que precisam conseguir essas partes de outro lugar, mas será mais fácil se a deixarem morrer. Alicia explode ao ouvir isso, perguntando como ele pode deixar a mulher que salvou seu filho morrer. Ela diz que, se fosse mãe, definitivamente confiaria seu filho a alguém como ela, e Cleve decide salvar Nell ao ouvir seus argumentos. No entanto, ele diz a Alicia que ela terá que morrer enquanto ele a salva porque ele precisa de toda a mana que colocou no corpo dela. Alicia diz que não se importa em morrer pelo bem dos outros porque ela é uma heroína, e Cleve imediatamente a desvive. Logo depois, Nell acorda, surpresa por ainda estar viva, mas o que é ainda mais chocante é que seu corpo foi completamente remodelado por Cleve enquanto ele a curava. Nell pergunta se ele a salvou e ele afirma, dizendo que ela deveria agradecer a heroína por isso.
Ele diz que levou bastante tempo para curar Nell, e o corpo de Alicia começou a apodrecer nesse meio tempo. Mas agora que ele colocou sua mana de volta nela, ela acordará a qualquer momento. Poucos segundos depois, Alicia acorda com sua rotina de colapsos, e a primeira coisa que ela procura é sua espada. Cleve diz a Nell que ela renasceu, e agora seu nome é Nelaru. Ele entrega a Luna a ela, dizendo que de agora em diante ela virá com eles, e Nell está mais do que feliz em aceitar sua oferta desta vez. No dia seguinte, Cleve decide confiscar a espada mágica de Alicia, dizendo que ela atrai muita atenção. Sua sombra engole a espada e Alicia fica devastada com isso, mas ele diz que a dará a ela quando for necessário, então ela deveria ser grata por ele não estar apenas jogando-a fora. Nesse momento, Nell chega, dizendo a Cleve que ele usa uns feitiços bem estranhos. Ele pergunta se ela já arrumou tudo o que precisam para a jornada, e ela felizmente mostra que conseguiu tudo e até algumas roupas novas para Luna. Alicia fica surpresa com isso e pergunta a Nell se a bagagem não é demais para ela, mas a garota responde que é na verdade bem leve. Alicia começa a se perguntar se Cleve substituiu partes do corpo dela pelas dos bandidos para lhe dar força extra. De repente, Nell diz que pode carregar a espada e a armadura dela também, se quiser. Mas Alicia diz que não tem mais sua espada. Nell se lembra que Carmel uma vez lhe contou como Vrock guardava muitas coisas boas em sua mesa, e Alicia imediatamente implora a Cleve para deixá-la ter uma espada. Ele concorda com isso porque ela é bem inútil sem uma arma, e Alicia imediatamente corre para o escritório do bandido. Enquanto isso, Cleve e Nell seguem para o portão, e ele pergunta se ela sente nostalgia ao deixar este lugar. Nell responde que não tem boas lembranças deste lugar, mas foi aqui que ela morou com a mãe, e vê-lo vazio a deixa um pouco triste. Ela diz que Carmel é a única pessoa que ela quer ver antes de ir embora, mas isso seria muito suspeito em sua aparência atual. Cliff fica curioso sobre Carmel quando, de repente, um cara salta do céu sobre ele, dizendo que encontrou o sujeito que usa magia estranha. Enquanto isso, Alicia chega ao escritório de Vrock e começa a vasculhar sua mesa. Ela pega o dinheiro dele e então encontra uma armadura de couro ousada em sua mesa. Ela fica enojada pensando em tudo o que a armadura pode ter passado, mas ainda se manterá segura em uma batalha, então ela a veste antes de encontrar uma boa espada. No entanto, assim que ela está prestes a voltar, Cleve surge, atravessando a parede ao lado dela. Alicia surta ao ver isso e pergunta o que está acontecendo, mas ele só consegue amaldiçoar a fraqueza de seu corpo atual por isso. Nesse momento, o atacante chega e Alicia imediatamente percebe que ele é bem forte. Ela se prepara para lutar contra ele, mas o cara a ataca primeiro. Ela desvia completamente do chute, mas ainda é cortada no rosto, o que a faz perceber que ele não é normal. O homem também percebe que ela é forte, então ele continua a chutá-la no ar, empurrando-a para trás. Isso não é suficiente para derrotar Alicia, então ele cria alguma distância entre eles antes de usar um poderoso ataque sônico que a arremessa pelo telhado. O homem sai para acabar com ela, mas a avisa que só se importa com o mago. Ele promete deixá-la ir se ela parar agora, mas isso irrita Alicia porque ela é uma heroína, e ninguém deveria subestimá-la. Ela decide usar seu golpe especial antes de pedir a Cleve a espada mágica. Ela força sua mente a ficar em branco, colocando todos os seus pontos de inteligência em ataque. Sua espada perde a forma e se torna flexível, e o cara não consegue reagir a tempo enquanto Alicia se aproxima dele em alta velocidade. No entanto, bem quando ela está prestes a abrir a mandíbula dele, uma ordem de Cleve a impede. Ela ainda está presa no estado sem cérebro, e Cleve a tira disso com um leve tapa na cabeça. Ele então diz a ela que atacar esse cara sem cérebro teria sido seu pior erro, porque bem antes de ela atingi-lo, o chute dele a teria despedaçado. Alicia só percebe isso então, e Cleve diz que eles não são inimigos e que este homem os atacou por um mal-entendido. O cara também se acalma um pouco e diz a Cleve para esclarecer o mal-entendido rapidamente se ele quiser viver. Ele ainda não confia neles e comenta que Nell cheira a troll da montanha. E ela diz que deve ser porque foi engolida por um. O atacante então explica que recebeu notícias sobre um mago que estava controlando um troll da montanha com magia, então ele veio aqui para lidar com ele. No entanto, ele encontrou o troll da montanha morto com partes do corpo faltando e presumiu que Cleve era o mago que o matou porque não conseguia controlá-lo. Cleve agora percebe o que está acontecendo, e ele envia Nell e Luna para um lugar seguro antes de qualquer outra coisa. Alicia pergunta se ela deveria ir guardá-las, mas Cleve quer que ela fique porque o homem à frente deles é na verdade uma fera sombria disfarçada. Ela fica chocada ao ouvir isso, e Cleve diz que a magia de ilusão lançada sobre ele é tão forte que nem mesmo ele consegue ver sua verdadeira forma. E o único que pode fazer isso é o Lorde Demônio do Oeste, Zaftir. Alicia surta com isso, e então Cleve diz que Zaftir e ele não se dão muito bem. O homem pergunta como ele sabe tudo isso, e Cleve finge ser um servo do Lorde Demônio Clevitus porque não quer que outros saibam sobre sua verdadeira identidade. O homem acredita nele e diz que apesar de seus mestres não serem amigos, eles têm o mesmo objetivo. Ele então se transforma em um enorme pássaro demônio e se apresenta como Gart, um servo do Lorde Demônio Ocidental. Ele ouviu dizer que Clevitus recentemente destruiu um reino humano e até Zaftir está planejando lançar um ataque massivo contra eles. Ele pede a Cleve para mostrar prova de que ele é uma fera sombria, e ele saca um de seus tentáculos.
Gart fica satisfeito com isso e ele volta à sua forma humana, dizendo que não tem mais motivos para lutar. No entanto, Alicia está tendo um ataque de pânico interno, porque agora Cleve não é a única fera sombria que pode se transformar em humanos e falar como eles, e ela teme que a humanidade esteja condenada se houver mais deles. Cleve diz a ela para parar de pensar demais, porque apenas algumas feras sombrias de alto nível podem falar como humanos, e elas não se envolverão com humanos sem um bom motivo. Gart diz que está correto, e é por isso que ele quer saber por que Cleve está com uma heroína, que é uma inimiga natural dos demônios. Cleve diz a ele que Alicia pode ser uma heroína, mas ela é sua serva agora e não pode desobedecer suas ordens. Ele afirma que sua missão é aprender sobre as espécies humanoides, e Alicia, assim como Luna e Nell, são ferramentas que lhe permitirão fazer isso. Ele se recusa a dar mais detalhes do que isso, e Gart fica satisfeito, mas deixa claro que se alguém atrapalhar seu caminho, ele os matará, mesmo que sejam servos de Cleve. Cleve diz que ele vai falhar, e ainda pergunta, o que você faz aqui? E por que Zafir está atacando humanos se ele tem a melhor moral com eles? Ele adora observar os humanos, é até adorado como um deus pelos ogros da região, então não tem motivo nenhum para virar inimigo, né? Dar conta que há 3 dias patrulhava as florestas ocidentais e viu umas criaturas sombrias procurando seus filhotes sumidos. Ele achou um frasco de poção que só humanos poderiam ter deixado ali e na hora levou para Zafir, dizendo que muitos filhotes de feras sumiram ultimamente e que provavelmente foram os humanos que os pegaram. Zafir ficou uma fera com a notícia e decidiu mandar Gart investigar pessoalmente, porque se os humanos fossem mesmo os culpados pelos sequestros, eles teriam que ser aniquilados. Cleve se espanta que Zafir descobriu isso antes dele, e avisa Gart que a coisa pode ser bem mais grave do que parece. Ele conta que outro dia conversou com uma humana, e por conversar, entenda, aterrorizou a Camel até ela cuspir todas as respostas que ele queria. Ela revelou que as mulheres dali não podem ter filhos, e se por acaso tiverem, uns caras sinistros de túnicas pretas aparecem para comprá-los, falando de talento e outras baboseiras. Descobriu-se que os filhos de Nell não nasceram mortos não. A Carmel os matou para que não fossem vendidos e tivessem um destino ainda pior. Ela confessou tudo quando Cleve perguntou, dizendo que precisava proteger Nell de presenciar o trauma de ter seu filho arrancado dela. Contudo, Cleve apenas a lembrou que Nell cresceu ali, o que significa que a mãe dela a escondeu e protegeu o tempo todo, e que Carmel e os outros nem sequer tentaram fazer o mesmo. Ao concluir a história, Cleve diz a Garth que o sequestro das criaturas sombrias e os negócios escusos dali devem estar ligados, e ele desconfia muito que a magia seja o elo entre tudo. Alicia faz uma careta de nojo ao escutar aquilo, e Clove pergunta o que se passa na cabeça dela. Ela responde que, apesar de não manjar muito de magia, sabe que existem magos que a usam como ferramenta de combate. Hoje em dia, a força dos magos decide o rumo das guerras, e o primeiro a levá-los para o campo de batalha foi o general Drell do exército Bolide, que, por sinal, é o desgraçado que assassinou o pai dela. Cleve se decepciona que Alicia veio matá-lo em vez de ir atrás do sujeito que matou o pai dela, e ela explica que foi o último desejo do pai. Enquanto isso, Drell comanda um exército gigantesco e uma fera sombria colossal para tomar Hydan, que está sem rei, e os únicos que ousam enfrentá-lo são os soldados da outra nação humana, Eslan. Contudo, eles estão em tremenda desvantagem, pois não têm soldados nem magos o bastante, e o capitão deles, Rod, sabe que não conseguirão deter Drell até a chegada dos reforços. Ele sabe que Drell quer a Forja Real de Hybnion, o único lugar no mundo capaz de forjar espadas mágicas, e que é também o artefato mágico mais antigo que existe. Ele teme que se Drell e o reino de Bolassad botarem as mãos na forja, a tecnologia mágica deles se tornará ainda mais assustadora do que já é, e torce para que o reino de Eslen consiga cooperar com Irdan para detê-los. Mas já era tarde demais. Maynard, o mago mais poderoso do exército de Bolassad, já tinha se infiltrado em Hydan enquanto Drell batalhava lá fora. Ele já havia eliminado todos os guardas do portão e o abriu, liberando a entrada para Drell e seu exército. Ele confirma que a notícia da morte do rei é verdadeira, e a princesa herdeira está a salvo, mas fora do alcance deles. O problema, porém, é que o príncipe de apenas 6 meses sumiu desde a destruição da capital, e essa criança é a única com a linhagem Hydianiana pura, garantida. Maynard informa a Drell que seus corvos contaram que o príncipe foi levado por um garoto de cabelos pretos, e que recentemente avistaram uma dupla parecida na direção norte. Drell fica impressionado com a eficiência da coleta de informações e o ordena para encontrar o príncipe e trazê-lo até ele antes que conquiste a capital de Hydan. Enquanto isso, Cleve e seu grupo também seguem devagar para Hydan. No caminho, Nell lhe serve café, explicando que é uma bebida de luxo que Vrock bebia de vez em quando. Cleve acha a ideia de transformar uns grãos quaisquer numa bebida meio absurda, mas resolve dar um gole mesmo assim, queimando a língua na hora. Enquanto ele xinga seu corpo frágil de novo, Luna estica as mãozinhas para a caneca de café e Cleve a afasta do alcance dela. Nisso, Nell pergunta o que houve com o sujeito assustador que os atacou, e Cleve responde que ele voou para reportar o que descobriu sobre magia e os magos.
Ele então toma mais um gole de café e dessa vez consegue apreciar o sabor único da bebida. Nisso, Alicia volta da cidade vizinha, contando que falou com os mercadores. E como ela já imaginava, Hayden está numa situação péssima, para não dizer terrível. Ela puxa um mapa explicando a Cleve que o reino Bolaik invadiu Hayden, que não consegue se defender direito sem um rei para liderar. O reino de Slan até tentou barrar Bolette na fronteira, mas também não conseguiu fazer grande coisa. Cleve fica intrigado, porque o reino de Slan se meteria numa briga que não é deles. Alicia explica que os dois reinos estão em guerra há séculos, e no momento o Slan está bem mais fraco que Bolas. É por isso que eles não querem perder a forja de Raidan para Bolas, e deixá-los ficar ainda mais poderosos. Alicia comenta que, mesmo que Raidan ainda tenha a forja funcionando, eles não possuem o conhecimento para usá-la, por conta do sigilo imposto pela família real. Para piorar, Hayden nem tem magos capazes de estudar e operar a forja, já que o rei de Hayden baniu a magia em todo o reino. Nisso, Nell oferece uma xícara de café a Alicia, que fica tão surpresa que mal consegue pegar, pois nunca tinha provado a bebida antes. Ela agradece a Nell que logo leva a Luna para alimentá-la. Alicia do nada começa a tecer elogios a Nell falando de como ela é atenciosa e cuidadosa. Clave, com uma cara de pau, pergunta se ela joga no outro time, e ela cospe o café, mandando-o calar a boca na hora. Ela logo retoma o assunto de Hayden e questiona Cleve sobre o que ele pretende fazer. Ela o lembra que ele queria transformar Luna no rei, mas se Bolide conquistar Hayden, essa ideia, meu amigo, já era. E mais, o reino de Bolas certamente tentaria capturar Luna por causa de seu sangue real, que guarda os segredos para refinar Arcanite. Alicia afirma que o general Drell, o líder do exército de Bolas, é um sujeito implacável que com certeza vai mobilizar todo o exército para caçar Luna. Ela se enfurece ao contar a Cleve que seu pai era um mestre espadachim, que tinha se aposentado para viver uma vida tranquila e secreta, mas Drell fez questão de ir atrás dele e o assassinar. Ela recorda o dia em que Drell lutou e matou seu pai, simplesmente para testar o quão poderosa sua magia havia se tornado. Ela perguntou como ele podia matar alguém só para testar a própria força, e Drell desferiu um ataque devastador com sua espada mágica, destruindo a casa deles, e disse a ela que ele buscava a verdadeira força e nada mais importava. Ele simplesmente foi embora, e Alicia tentou atacá-lo para se vingar, mas o pai dela a segurou. Ele disse que Drell era um belicista, um verdadeiro fomentador de guerras, e se ela o enfrentasse, acabaria se envolvendo numa guerra, o que era o oposto do caminho de um herói. Ele pediu que ela jamais lutasse contra Drell e sim dedicasse a vida a se tornar a heroína que expandiria o mundo para a humanidade. Ao terminar de contar sua história, Alicia diz a Cleve que, se ele quer que Luna seja rei, ele precisa expulsar Drell e seu exército de Raidan. Ele já está meio puto com a ideia de ter que proteger o país que ele mesmo planejou destruir, mas decide que vai fazer isso de qualquer jeito. Alicia resolve ir junto, mas Cleve manda ela ficar para trás, protegendo Luna e Nell, porque ele vai enfrentar o exército de Bolé em sua forma verdadeira, e não quer que saibam que ele tem qualquer ligação com humanos. Ele pretende usar o sequestro das criaturas sombrias como pretexto para confrontar Drell e seus magos, e assim, ver o quão poderosos eles realmente são. Para completar, ele lembra Alicia que ela ainda está presa às últimas palavras do pai, que ela não deveria lutar contra Drell. Alicia responde que ele só disse pra ela não se meter em guerra porque era o oposto do que os heróis fazem, mas ela não é mais heroína não. Ela é só um zumbi movido pela mana do Lorde Demônio e sente que agora sim, é a hora certa de vingar o pai. Ao ouvir isso, Cleve a pega de surpresa com uma pergunta que realmente importa. O que significa afinal ser um herói? Ele a questiona sobre os motivos que a levaram a se tornar uma heroína, e Alicia responde que queria tornar o mundo um lugar mais vasto. Cleve diz a ela que o mundo de Nell é um lugar bem maior agora graças a ela. Isso significa que ela ainda está cumprindo seu papel de heroína. Ele então entra na floresta e Alicia leva um tempo para se recompor do impacto das palavras dele antes de pedir para ele ter cuidado. Cleve a lembra que ela está falando com o Lorde Demônio e de repente se transforma em sua verdadeira forma, gerando uma rajada de vento fortíssima. Ele então corre pela floresta e escala uma colina ali perto só para farmar aura. Enquanto isso, o exército de Bolade destrói a segunda fortaleza de Hayden, se aproximando cada vez mais da capital. Rod, um capitão do exército de Elsin, observa tudo de longe e decide que não dá mais para esperar por reforços. Ele avisa aos seus homens que vão enfrentar o exército de Bolette perto do rio Raso, a poucos quilômetros dali, e ao mesmo tempo um soldado solitário do reino de Raidan também os observa. Enquanto isso, Alicia e Nell chegam à cidade, onde flagram um monte de moradores espancando um bandido que escapou da base antes do monstro gigante a destruir. Assim que Nell vê o bandido, ela começa a tremer de pavor. Então Alicia a tranquiliza, dizendo que ninguém a reconheceria agora. Ela a afasta dali,
Mas o bandido, ao vislumbrar Alicia, grita para os moradores que ela é a heroína que liberou o monstro sobre eles. Contudo, Alicia some atrás da esquina antes que todos consigam se virar, e eles decidem enforcar o bandido, assim como outros da sua laia que tiveram o azar de se aventurar na cidade. Os moradores estão todos à flor da pele por causa das notícias horríveis e estão decididos a proteger suas casas, mesmo que o país desmorone. Alicia também fica bem cautelosa ao vê-los tão hipervigilantes, e pede a Nell para não chamá-la de heroína enquanto estiverem na cidade, porque os moradores podem ficar hostis com ela também. Nisso, elas entram numa estalagem, e dois brutamontes barram o caminho perguntando: "Quem diabos são vocês?" Eles logo desconfiam que Alicia é uma bandida por causa da roupa dela. Mas bem na hora, a mãe deles aparece e manda pararem com a gritaria, senão vão acordar o bebê. A mulher se apresenta como Curry, e só de bater o olho, ela percebe que Luna é uma Higmiana de sangue puro, algo bem raro em regiões afastadas do país, como a cidade deles. Ela também não confia totalmente em Alicia, e exige que ela revele o que faz ali com um bebê de sangue puro, ameaçando que se não gostar da resposta, vai soltar os filhos dela em cima da moça. Alicia na lata explica que ela e Nell estão agindo como guardas de uma pessoa importante, e que no momento a missão delas é manter a criança em... A mulher se convence com a resposta e decide deixá-las entrar, afinal ela pensa que quem tem um bebê de sangue puro deve ser parente de algum nobre e ter uma boa grana. Alicia reserva um quarto para duas na hora, mas os dois marmanjos ainda resmungam que não confiam nela. Corre chuta os dois dizendo: "É por isso que vocês não arrumam namorada." Ela manda eles ajudarem as moças a carregar a bagagem, e na mesma hora, os dois viram uns simps de carteirinha, loucos para aliviar o peso da Nell. Mas pasmem, os dois juntos mal conseguem levar a bagagem pro quarto e ficam se perguntando o que diabos tem ali dentro. Carrie também aparece no quarto para perguntar se Alicia está satisfeita, e então começa a contar que o rei, uma vez, deu camas de ferro para a cidade deles, porque uns carpinteiros daqui fizeram cadeiras pro palácio. Ela fica nostálgica ao lembrar daqueles tempos, pois agora o rei está morto e uma guerra se abateu sobre eles. Depois que ela sai, Alicia e Nell resolvem relaxar, sem fazer ideia de que um inseto, controlado por Maynard, o mago mais poderoso do exército de Bolide, as avistou. Maynard fica todo feliz por já ter encontrado seu alvo, e manda um exército de insetos para capturar Luna. Enquanto isso, Nell chama Alicia para ver que Luna acabou de nascer os primeiros dentinhos. Enquanto as duas se derretem com a fofura dele, Carrie aparece para avisar que o jantar está na mesa. Alicia decide levar a comida para o quarto, e assim que desce, encontra uma multidão enorme, todos comentando sobre a situação atual do reino. Eles culpam os heróis por não terem conseguido matar o Lorde Demônio, o que acabou resultando na destruição da capital. E agora... Nações inimigas estão tentando capturá-los. Alicia ouve toda aquela calúnia em silêncio e aceita que essa é a opinião pública sobre os heróis. Ela decide ignorar e voltar para o quarto quando sente uma fera das trevas se aproximando de sua localização. De repente, uma bolinha vermelha quebra a janela da estalagem e um dos filhos de Carrie decide ver o que é. Alicia grita para ele não tocar, mas é tarde demais, pois assim que ele toca a bola, ela incha e vira uma centopeia gigante. Os homens ficam chocados ao ver aquilo, e então Maynard chega, dizendo que não é uma centopeia comum, mas uma que vive na Terra das Feras das Trevas e as rivaliza em força. Ele diz para ninguém se mexer se valorizam a vida, pois sendo um inseto, a centopeia os atacará se os vir se movendo de forma suspeita. Alicia tenta pegar sua espada, mas percebe que a deixou lá, e nesse meio tempo, um cara decide pular da janela, apavorado com os insetos. Infelizmente, o céu sobre a cidade está lotado de insetos ainda mais monstruosos, e ele rapidamente vira o jantar deles. Maynard diz a todos na estalagem que cercou a cidade inteira, para que nenhum único deles escape, mas se cooperarem, não os machucará. Ele então se apresenta como o mago de mais alta patente do exército de Bolê, causando pânico geral. Ele declara que está ali para confirmar se o bebê ideniano de sangue puro tem sangue real nas veias. E Alicia se pergunta o que fazer. De repente, ouve Nell gritar, atacada por outro mago de Maynard, que a prende na parede com poderes magnéticos para roubar Luna. A maga Naya diz a Nell que sua magia permite controlar ferro livremente, então é só tossir sangue e morrer. Ela diz que se o bebê tem talento para magia, é provável que seja da família real. Naya tenta dar o doce a Luna, que resiste e Nell grita para a maga parar. Enquanto isso, Alicia também corre para o quarto ao ouvir Nell gritar, mas de repente Maynard se lembra de já ter visto Alicia. No quarto, Alicia encontra Naya desacordada, mas Luna está completamente segura. Ela nota o enorme buraco na parede e pergunta se o mago atacante fez aquilo, mas Nell responde que empurrou as camas com toda a força, e isso quebrou a parede. Alicia fica surpresa, mas decide pular essa parte. Precisa fugir da cidade, pois os atacantes estão atrás de Luna. Nell diz que será difícil correr com a bagagem, e Alicia decide deixar tudo para trás, levando apenas a espada. Nesse instante, um monte de insetos entra no quarto e Nell entra em pânico, mas Alicia pede para ela confiar e pular do buraco ao seu sinal. Nell obedece, e enquanto caem, Alicia saca a espada e foge, mas Naya acorda e tenta atacá-las.
Por sorte, os insetos atrapalham e a impedem de mirarem Alicia e Nell, então ela decide recuar e informar Maynard sobre seu fracasso. Enquanto isso, os insetos param de perseguir Alicia e Nell assim que elas se afastam da estalagem. Elas pensam que estarão seguras agora, mas assim que chegam à floresta, encontram uma parede de insetos esperando. Alicia não consegue matar todos, então decide se esconder e manter Luna segura até Cleve retornar. De volta à estalagem, Naya vai até Maynard, dizendo que o alvo escapou. Ele quer o bebê, mas antes planeja lidar com os moradores. Ele os reúne no centro da cidade e o líder da vila diz que não tem medo de um moleque como ele. Ele diz que eles podem lidar com ele e seu exército de insetos a qualquer dia do ano, e Maynard fica impressionado com a ousadia. Ele diz que se o rei de Hyden tivesse que capturá-la, os insetos seriam seu único meio. Ele então revela que a mulher que veio à cidade é uma das 13 heroínas que falharam na missão e trouxeram desastre ao país, e a opinião dos moradores muda de repente. Maynard planejava isso, e os convida a se juntar a ele na caçada à heroína. Ao mesmo tempo, no campo de batalha perto de Hyden, Drell e seu exército cruzam um rio raso. Drell de repente ordena que todos parem, pois sente um inimigo por perto. Rod diz que descobrirão isso na luta e avança contra Drell. Drell saca a espada e o ataca, mas Rod consegue bloquear. Ele então lança um ataque de gelo no cavalo de Drell, congelando o pobre animal e forçando Drell a descer. Rod tenta vencê-lo, mas Drell consegue se segurar mesmo com o chão escorregadio. Ele chama Rod de brilhante como guerreiro e estrategista, mas deixa claro que ele ainda não tem o que é preciso para pará-lo. Ele o empurra e libera o poder de sua espada mágica, que irrompe em chamas. Drell então usa seu ataque especial, liberando uma garra de dragão do nada para atacar Rod, que não consegue entender como sua magia cria objetos físicos. Ele tenta bloquear o ataque, mas sofre sérios danos, e seus soldados correm para apoiá-lo. No entanto, eles também são aniquilados com um único golpe de Drell. Drell então se afasta, poupando a vida de Rod porque ele lhe deu uma batalha brilhante. No entanto, quando ele está prestes a alcançar seus soldados, Cleve chega com um estrondo. Drell só consegue encarar a forma gloriosa de um dos 4 Lordes Demônios, que soltam um uivo ensurdecedor só para intimidar os humanos. Drell saca a espada para lutar, mas Cleve diz que está ali para fazer apenas uma pergunta. Ele quer saber de onde vem a magia, diz que algumas pessoas têm sequestrado humanos e filhotes de feras das trevas, e quer saber se isso está ligado à magia que Drell e seu povo usam. Então o corpo de Drell explode de repente, liberando mais sangue do que é possível até para os padrões de anime. O sangue forma uma prisão ao redor de Cleve, mas Drell ainda não está morto. Um dos olhos em sua espada explode de repente, e dali, Drell emerge. Ele declara que abandonou seu corpo físico para prender o Lorde Demônio, e agora é um só com sua espada. Ele começa a se afastar, confiante. Logo depois, Alicia e Nell encontram abrigo numa roda d'água na floresta, mas os aldeões furiosos a cercam rapidamente. Eles dizem para Alicia sair, pois ela não pode se esconder deles no quintal deles. Alicia entra em pânico, sem saber o que fazer, enquanto os aldeões dizem que sempre odiaram os heróis inúteis que não fazem nada além de matar algumas feras das trevas. Eles continuam provocando Alicia e, por pena, Nell diz que ela é uma pessoa incrível porque salvou sua vida. Alicia, porém, não se importa com as provocações óbvias, e diz a Nell para ficar longe das janelas, pois precisam manter ela e Luna seguras, custe o que custar. Ela então começa a pensar nas opções, e diz que tem sorte, porque o Mago dos Insetos ainda não chegou. No entanto, mesmo assim, não tem muita esperança de sair dali, pois mesmo que despistem os aldeões, não tem onde se esconder. Enquanto isso, os aldeões se cansam da falta de resposta, e um deles decide jogar uma tocha dentro da cabana para incendiá-la. Mas o irmão o impede, já que o chefe da vila e Cory, que são o verdadeiro casal poderoso da vila, estão lá para assumir a situação. Eles dizem aos filhos burros para não queimarem a roda d'água que seus ancestrais construíram, e quando tentam argumentar, levam um cascudo na cabeça. O chefe da vila diz que não precisam ouvir nenhum forasteiro sobre o que fazer em suas terras, por mais assustadores que sejam. Ele mantém Maynard e seu assistente sob vigilância na praça da vila para que não façam nada, enquanto ele mesmo planeja resolver a situação aqui. O chefe da vila então se aproxima e se apresenta como Mark, dizendo a Alicia para sair porque ele tem uma pergunta para ela. Ele promete não deixar ninguém machucar suas companheiras até que terminem de conversar e Alicia decide aceitar a oferta. Ela vai até a porta e Mark imediatamente pergunta sobre sua arma mágica. Ela responde que a perdeu, e ele confirma se ela realmente perdeu, ou se a vendeu por dinheiro. Alicia diz que a perdeu lutando contra Clevitesse, um monstro muito além da capacidade deles. Ela se desculpa com Mark, ciente de que todos têm o direito de culpar os heróis que falharam na missão. No entanto, Mark diz que está satisfeito agora. Ele diz a Alicia que se ela tivesse vendido a arma mágica, ele a teria matado.
Mas como ela lutou contra Clevitesse, ela fez o que devia. Ele sabe que a culpa foi do rei deles, que enviou os heróis para lutar contra o Lorde Demônio por causa da tradição. Alicia fica chocada que Mark não a odeia e ele responde que o grupo dela foi o primeiro em 1000 anos a realmente alcançar o Lorde Demônio Clevitas. No entanto, ele quer saber o que vem a seguir. Ele pergunta se ela viu o mundo além da Montanha Luna e se valeu a pena arriscar tudo. Alicia se lembra que quando Cleves a jogou longe, ela vislumbrou o mundo inexplorado por uma fração de segundo. No entanto, naquele momento, ela viu o suficiente para provar que todos os terraplanistas estavam errados, e descobriu que o mundo não tinha borda onde tudo acabava. Declara confiante que valeu a pena, e que as pessoas que não estão prontas para dar o salto de fé e explorar o inexplorado estão perdendo muita coisa. Ela diz que mais do que os lugares que vêm, são as pessoas que encontram que tornam o mundo maior, e ela não saberia disso se não tivesse arriscado. Alicia declara novamente que há sentido em explorar o mundo, apesar do preço, e Mark diz que o velho rei deve ter cometido muitos erros no fim, mas pelo menos escolheu bons heróis. Ele diz a Alicia para seguir em frente e promete que acalmará o resto dos aldeões que a perseguem, pois precisam que seu futuro rei esteja seguro. Alicia fica chocada que Mark sabe que Luna é o príncipe de Raidan, mas ele diz que ela terá que lidar com um exército de insetos sozinha, porque eles não conseguem. Nesse instante, Maynard chega montado em sua centopeia gigante e ataca Mark no peito, perguntando quem lhe deu autoridade para deixar a heroína ir sem falar com ele primeiro. Alicia corre para enfrentá-lo e pergunta como ele ousa atacar Mark, e Maynard responde que ele estragou seu jogo de deixar o povo de Raiden espancar a heroína até a morte, por isso merece ser punido. Alicia imediatamente corta a centopeia gigante dele e então diz aos aldeões para entrarem na cabana porque os insetos estão vindo. Eles rapidamente carregam o Mark ferido para dentro e fecham a porta enquanto os insetos ameaçam entrar. Nell se preocupa com Alicia, que luta sozinha contra os insetos. Ela consegue matar muitos, mas se cansa rapidamente. Maynard a elogia por suas habilidades, mas enquanto ela cai de joelhos, ele diz que seus insetos são venenosos, e ela já foi infectada pelo veneno deles. Ele não controla apenas os insetos que voam, mas também os do chão, e Alicia encontra formigas rastejando por todo o corpo. Maynard diz que o mais assustador de seus insetos é a aranha cujo veneno derrete o alvo de dentro para fora, e Alicia se atrasa 1 segundo para esmagá-la, pois ela já a morde. Maynard diz que odeia heróis porque eles não vieram salvá-lo quando ele perdeu tudo, e mesmo agora não conseguem proteger nada. Ele diz que só pessoas como ele e o General Drell, que superaram o desespero sozinhos, podem fazer isso, e envia outra onda de insetos contra Alicia. Ela sente tontura e percebe que, se o veneno afetar a mana das trevas de Cleve, ela estará perdida. Ela continua lutando contra os insetos quando, de repente, ouve a voz do Mini Cleve, que surge do nada dentro do vestido dela. Ele diz para ela se apressar e terminar a batalha, porque o trabalho principal dela está esperando. Alicia fica surpresa ao vê-lo ali e o esconde de Maynard enquanto continua caçando os insetos. Enquanto isso, os insetos também começam a entrar na cabana, mas os aldeões os esmagam e usam as ferramentas à mão para vedar todos os pontos de entrada e impedir mais insetos. Lá fora, Alicia ainda luta quando Maynard diz que ela não é forte o suficiente para fazer a diferença neste mundo. Ele então libera o poder da Pedra Arcanita em seu peito para invocar um escorpião vermelho gigante do chão, que atinge Alicia, e a joga no rio próximo. Miniclif sai do corpo dela novamente e percebe que ela está se movendo tão devagar por causa do veneno em seu sistema. Ele também percebe que o veneno não é forte o suficiente para destruir sua mana das trevas. Mas enquanto estiver no corpo de Alicia, ela também não pode se curar das feridas. Alicia entra em pânico ao perceber que não está imortal agora, e Maynard continua a provocá-la para forçá-la a lutar. Como ela não responde, pois não consegue ouvi-lo debaixo d'água, ele decide atacar o prédio, enviando larvas gigantes que se alimentam de madeira. As larvas começam a devorar o prédio e também as árvores da floresta, pois Maynard planeja destruir tudo ao redor para atrair Alicia. Ele diz que uma cidade de carpinteiros não sobreviverá sem sua preciosa floresta, e a Alicia furiosa decide enfrentá-lo afinal. Ela salta da água, mas ao ver as larvas transformadas em casulos, entra em pânico, percebendo que caiu numa armadilha. Maynard usa seu poder para acelerar novamente o ciclo de vida dos insetos, e os casulos se abrem, revelando insetos verdes nojentos. Todos eles atacam Alicia, e enquanto ela os corta, a poeira de suas asas começa a deixá-la tonta. Ela é atingida pelo escorpião antes de ser perfurada pelo ferrão, e Maynard diz que ela é uma heroína falsa, como os outros. O escorpião joga Alicia no chão e uma horda de pequenos insetos a cobre completamente. Quando tudo parece sem esperança, Cleve decide ajudá-la e libera a espada mágica que ele escondia nas sombras. Maynard entra em pânico ao ver o brilho vermelho da espada e até os insetos cobrindo Alicia começam a se dispersar por causa da aura da espada. Cleve então dá a Alicia uma aula de ciências. Todas as criaturas vivas neste mundo são feitas principalmente de água. Então, se ela puder imaginar esse enxame de insetos como um fluxo de água, ela pode separá-los com as habilidades de sua espada mágica.
Alicia pega a espada e os insetos que a cobrem explodem imediatamente. Maynard entra em pânico porque não estava pronto para isso. E então Alicia gira como um fidget spinner, manipulando a água dentro de cada inseto ao seu redor. Os insetos explodem um por um, e o efeito de seu movimento especial continua muito além de seu alcance imediato, destruindo todo o sortimento de insetos que Maynard passou anos reunindo. Ele não consegue acreditar que seu exército inteiro foi destruído em um único movimento, e até a pedra mágica em seu peito racha como resultado. Ele cai no chão e Alicia aponta a espada para ele. Ele diz que não vai se render, mas Alicia apenas o nocauteia depois de um momento de exibição, porque ela não tem tempo para bater papo com ele. Nell sai para vê-la e Alicia desmaia. No entanto, Cleve chega do nada e a pega. Nell fica surpresa ao vê-lo e Cleve diz que a situação mudou e ele decidiu mudar sua estratégia. Alicia gradualmente volta a si e pergunta a Cleve se ele derrotou Drell e ele responde que não será tão fácil porque ele está sendo apoiado por outro Lorde Demônio. Por outro lado, a princesa Tala, da família real de Hyden, lidera uma missão de evacuação para resgatar pessoas da capital destruída, enquanto também se prepara para mantê-las seguras da invasão do reino de Boliai. No entanto, ela está mais preocupada com o palácio destruído e pergunta ao ministro se há notícias de sobreviventes do palácio real. O ministro sem jeito diz que não sabem se alguém sobreviveu, mas Tala ordena que continue a busca, pois ela tem certeza de que seu filho Iberia VI, que conhecemos como Luna, ainda está vivo. Um velho conselheiro diz que ela é a única pessoa que pode governar Hyden e que devem priorizar a segurança dela primeiro, mas Tala não concorda. Ela diz que seu filho é o rei legítimo de Hyden e precisam encontrá-lo antes de qualquer outra coisa. A velha pergunta como ela pode ter tanta certeza, e Tala responde que quando foi verificar a Forja Real, descobriu que ainda estava ativa, o que significa que há alguém com direito ao trono, e essa pessoa só pode ser seu filho. A princesa Tala se recusa a deixar o país até encontrar o menino, mas se arrepende de não ter partido antes do desastre. Ela teve uma premonição de que os heróis enviados por seu sogro falhariam e trariam grande desastre ao reino, e por isso planejou fugir com seu filho. Mas ela ficou ocupada demais com seus deveres no dia exato em que Clevitécio os atacou. Nesse instante, o espião chamado Fávio retorna e diz a Tala que Rod e seu exército de 6.000 soldados lutaram bravamente contra Drell e suas forças, mas perderam. Ele então revela que, logo após a derrota de Rod, o Lorde Demônio Clavitas chegou ao local e aniquilou metade do exército de Bolad, mas então Drell usou um feitiço mágico muito poderoso para selá-lo. Todos entram em pânico ao ouvir isso, e então Fábio diz que Drell está indo para a capital com 20.000 soldados. Tala diz que isso não pode acontecer, porque alguém que nem é herói não pode vencer o Lorde Demônio. Fábio lembra que Drell é um ex-herói e tem uma espada mágica, mas Tala se recusa a aceitar alguém como ele como herói. Ela declara que o enfrentará de frente e estilhaçará sua espada mágica como membro da família real. Fábio pergunta se isso é possível, e Tala diz que pode usar o Martelo dos Reis, a única coisa que pode criar e destruir armas mágicas. Apesar dos avisos de seus subordinados, ela veste sua armadura e ordena que seus soldados se preparem, pois eles confrontarão Drell de frente. Ao mesmo tempo, Drell também explode a muralha que protege Raidan, e está pronto para a briga. De volta à vila, Alicia finalmente está em perfeita saúde, e o aldeão estúpido que tentava matá-la há pouco tempo, agora se tornou seu servo por vontade própria. Ele amarra e traz Nia para ela, e embora Alicia esteja irritada com ele agindo como um cachorrinho na frente dela, ela diz para ele trazer Nell em seguida. Cleve parabeniza Alicia por ter um servo, mas ela não está muito satisfeita com isso. Ele então vai ao assunto principal e pergunta sobre aquela megera de cabelo rosa, que teve a audácia de dizer para ele deixá-la ir para casa porque não quer aturar o sermão chato dele. Alicia diz que a garota é Naya, uma maga de elite que mirou em Luna. Ela fica confusa sobre como uma maga que controla metal pode estar amarrada assim, e Naya reclama que os carpinteiros foram espertos o suficiente para vir atrás dela com paus de madeira, e seus guardas foram derrotados até por isso. Naya então pergunta o que ela quer, e Alicia pergunta sobre Drell. Ela quer saber que tipo de negócio ele está fazendo com outro Lorde Demônio, e Naya fica pasma ao ouvir isso. Alicia reformula a pergunta e a questiona sobre a mana das trevas de Drell, que é basicamente seu sangue que pode se mover livremente fora do corpo. Naya fica enojada só de imaginar aquilo, e sua resposta deixa claro que ela não sabe nada de valor. Cleve diz a Alicia que só um Lorde Demônio pode criar mana das trevas, e Drell não poderia ter conseguido isso sem a ajuda deles. Ele quer saber qual Lorde Demônio está por trás disso, e qual é o propósito deles. Mas já que mexeram com ele, vão pagar o pato. Depois disso, Alicia pergunta por que ele voltou com um corpinho depois de deixar seu corpo principal ser capturado. E Cleve diz que nem tudo foi capturado, pois ele escondeu muita coisa nas sombras. Ele diz a ela que como Drell está confiante de que o capturou, não o verá mais como uma ameaça,
e isso facilita o trabalho deles. Enquanto discutem, Naia fica chamando-a para a atenção, e quando não a ouvem, ela finalmente explode e grita com eles. Ela diz que não faz ideia do que estão falando e não quer se envolver na história deles, então vai embora. De repente, ela tira as manoplas e as joga no ar, dizendo que não pode usar seus poderes enquanto as toca. Mas agora que não as está usando, ela joga a bolsa de lado e as usa para voar para longe. Cleve e Alicia só conseguem vê-la ir embora, e no caminho, Naia percebe os dois irmãos trazendo Nel e Luna para o local deles. Ela nota que a carruagem em questão tem rodas de ferro, e decide cumprir sua missão afinal. Ela desce e nocauteia os dois irmãos atirando suas manoplas de ferro neles. Em seguida, usa seus poderes magnéticos para levantar a carroça pelas rodas, e voa em direção à capital de Hidan, pensando que Drell ficaria satisfeito. No entanto, ela de repente sente um peso extra na carroça e encontra Cleve e Alicia lá, dizendo para ela se apressar. Naia entra em pânico ao vê-los, e Alicia diz que eles iam fazê-la usar os poderes para levá-los à capital na carroça, mas que bom que ela tomou a iniciativa por conta própria. Naia admite a derrota e os transporta silenciosamente pelo céu. Eles passam brevemente sobre a vila, e todos aplaudem Alicia, pedindo para ela salvar o país como salvou a vila deles. Enquanto Cleve a provoca sobre isso, ela diz a ele que fez algo heróico desta vez, então merece o lugar. De repente, Nel se junta à conversa dizendo que nunca soube que Luna era um príncipe, e agora se pergunta se está tudo bem para alguém como ela tocá-lo. Ela se pergunta o que faria se um dia conhecesse a mãe dele, e Cleve pede para ela não se preocupar com isso. Ele diz que a posição de uma pessoa é decidida pela sua força, e ela é muitas vezes mais forte que qualquer humano comum, então deveria esmagar a mãe de Luna se não gostar dela. Alicia grita com ele que ele não pode simplesmente esmagar uma princesa e ainda esperar se tornar o conselheiro do futuro rei, mas Cleve diz que pode fazer o que quiser. Naia se cansa disso e pergunta como esse grupo desajustado pode proteger o príncipe, e Cleve diz que eles não são um grupo desajustado. Ele diz que todos são perfeitos em seus lugares, mas Naia não o entende. Enfim, eles cruzam a montanha além de onde fica a cidade de Hydra, e Cleve diz a Alicia que ela está por conta própria desta vez, porque ele não pode revelar sua verdadeira forma agora. Ela diz a ele que é forte o suficiente para lidar com Drell sozinha, e assim que Hydra aparece à vista, ela começa a procurá-lo no vasto campo de batalha. De repente, ela vê algumas explosões na muralha do castelo e encontra Drell farmando aura a caminho do castelo. A raiva de Alicia explode ao vê-lo e ela diz a Naia para desviar a carroça em direção a ele. Naia está com muito medo de se aproximar de Drell, mas Alicia pega a mão dela e direciona a carroça para a muralha, fazendo-a perder o equilíbrio. Enquanto isso, a princesa Tala e seus soldados equipados com espadas mágicas estão prontos para lutar contra Drell. Os soldados o atacam sob seu comando, mas Drell mata facilmente a primeira onda. O segundo grupo de soldados o cerca e o ataca por todos os lados, mas ele os joga para longe com seus golpes poderosos também. Em seguida, os arqueiros atiram flechas mágicas nele, e ele usa magia de teletransporte para se esquivar delas. O resto dos soldados entra em formação defensiva porque não sabem como ele os atacará em seguida, mas então eles veem a espada de Drell voando em direção a eles. Ele se teletransporta para trás dela assim que atinge a formação e a destrói com um único golpe. Ele então alcança Tala e a agarra pela garganta, elogiando sua bravura por enfrentá-lo, mas lembrando-a de que ela não pode fazer nada porque não é o rei. Tala concorda com ele, dizendo que não tem sangue real, mas seu filho é o herdeiro do trono. Drell diz a ela que está ali para garantir que matará cada pessoa com sangue da família real Hyden, para que ninguém mais tenha o direito divino de reivindicar o trono. Tala não presta muita atenção nele, e só se concentra em como pode golpear a espada dele com o martelo dos reis para danificá-la. Atualmente está fora do alcance dela, e ela se pergunta como pode alcançar a espada. Nesse momento, Alicia e os outros chegam ali na carruagem voadora e Naia começa a gritar suas desculpas de longe, dizendo a Drell que não é culpa dela. Enquanto isso, Alicia diz a Drell para se preparar para morrer porque ela vai vingar o pai dela hoje. Drell a reconhece e se prepara para lutar, e Tala percebe que a espada dele finalmente está ao alcance de seu ataque agora. Ela tenta golpeá-la com seu martelo, mas está alguns milissegundos atrasada, pois Alicia e Drell se chocam pouco antes disso, e a onda de choque da colisão a joga para longe. Enquanto Drell e Alicia lutam, Cleve e Nel estão do outro lado da muralha. Cleve planeja usar Alicia como distração para se infiltrar na Forja Real, para descobrir o que Drell está procurando. E como ele precisa de alguém com sangue real para abri-la, ele trouxe Luna com ele também. Ele logo encontra um local que pode levá-lo à Forja sem se preocupar com os soldados que aguardam, e diz a Nel para criar uma abertura. Ela fica confusa com a ordem e Cleve diz a ela que colocou músculos concentrados de um troll dentro dela ao reparar seu corpo. Então ela é ainda mais forte que um troll agora. Ele pede para ela apenas empurrar a muralha com toda a sua força,
E quando Nell faz isso, ela manda um bloco de pedra voando para o céu. O bloco se estilhaça em várias peças no ar e atinge os soldados liderados por Fábio que guardavam a entrada da forja. Graças a isso, Cleve ouve os gritos deles e decide engoli-los inteiros em suas sombras para não ter que perder tempo lutando. Ele logo alcança na entrada da forja e coloca a mão de Luna no mecanismo de trava, abrindo-a para que possam ver do que se trata a forja de Raiden. Mas é aqui que este vídeo termina. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!